Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Pertilli, Rico Domingos Concursos. Hoje para você que especialmente vai fazer a prova de soldado da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Lembra que o edital, o tão aguardado edital, né, já foi publicado. A banca é a banca Incab. Então hoje eu vou dar uma olhada com você no edital da prova de Direito Penal e também na prova de Processo Penal. Então, dá uma olhada aqui, ó. Como eu disse para vocês, a prova vai ser feita pela Incab, 8 questões de Direito Penal e também 8 questões de Processo Penal. Olha só o edital da prova de Direito Penal, da aplicação da lei penal lá no Código Penal. Artigo 1º até artigo 12. Lembra lá? Princípio da legalidade, direito penal no tempo, direito penal no espaço. Temas bastante importantes, são bastante recorrentes. Depois, do crime, é o título que começa logo depois, né, da aplicação da lei penal, começa ali no artigo 13 do Código Penal, que fala especificamente do nexo de causalidade, e aí sim, né, vamos ver o conceito material, conceito formal, conceito analítico de crime, basicamente com fato típico, ilicitude e culpabilidade, ok? Teoria geral do crime, tema bastante importante, questões também bastante recorrentes, tem que ficar esperto. Olha lá, o edital inclusive fez questão de discriminar do crime da imputabilidade penal, ok? Então aqui do artigo 13 até o artigo 28 do Código Penal. Depois das penas, ok? Aqui das penas, moçada, tem um conteúdo um pouquinho grande. Começa ali no artigo 32 do Código Penal, quando começa a falar sobre as espécies de pena. Lembra lá? Pena de prisão, pena de multa, restritivas de direito. E vai até lá com os efeitos da condenação, artigo 92, 93, e também passando por reabilitação. Temas bastante interessantes, passando aí por livramento condicional, suspensão condicional da pena, método de aplicação da pena, forma dos regimes, que tipo de pena de prisão restritiva de direito, como são os requisitos para a substituição da pena de prisão por restritiva de direitos. Portanto, um teminha bastante denso. Tem que dar uma olhada com carinho, tem que fazer uma leitura bastante preocupada com esses artigos. Bacana? Vários institutozinhos com algumas vírgulas aí que pode confundir você na hora da prova. E depois saímos da parte geral do Código e vamos trabalhar basicamente dos 11 títulos que o Código Penal tem, lá da parte especial, apenas com 2, que são os crimes contra a pessoa e os crimes contra o patrimônio. Ou seja, crimes contra a pessoa, a gente começa trabalhando ali o capítulo 1 dos crimes contra a vida e vamos avançar até chegarmos lá nos crimes contra a liberdade individual e vamos trabalhar também até os crimes contra a honra. Bacana? Depois a gente avança, começa no 155 e vamos trabalhar até 183 com os crimes contra o patrimônio. Importantíssimo saber 155, 157, 168, 171. Bacana? São crimes que geralmente caem em prova. Estamos falando aí do furto, estamos falando do roubo, estamos falando da extorsão, da apropriação indébita, da receptação. Crimes que são clássicos. 181, 182 e 183, aquela parte lá das disposições gerais. Lembra lá? Portanto, as exculpantes absolutórias, elas caem bastante também. Bacaninha? Esse é o nosso edital, então, de Direito Penal, um edital que, como eu disse no começo, não é muito grande, mas eles têm aí alguns pontinhos que podem preocupar a gente. Portanto, vamos começar a nossa preparação o quanto antes. Aqui na prova de processo, também 8 questões estão previstas pelo edital. E aqui, com relação ao último edital, a gente tem algumas novidades. Aliás, você que já fez algum curso pré-edital aqui comigo, já deve ter escutado eu dizendo em sala que achava que, inclusive, esse edital viria com alguns temas a mais. E realmente aconteceu. Eu apostei que o inquérito policial poderia aparecer e ele está na prova. E eu sempre disse, prisão, pelo menos a flagrante, vai aparecer. Rapaz, olha aí, ó, não é que apareceu? E não apareceu só prisão em flagrante, não. Apareceu toda a parte do Código de Processo que trabalha com o tema prisão. Então, prisão em flagrante, prisão preventiva, tá? E vamos trabalhar também ali a liberdade provisória com o tema fiança. Bacana? Então, olha lá, o inquérito policial, tá? A ação penal também vai aparecer, da prova, com aquela partezinha que começa ali do 155 e vai até lá a prova busca e apreensão. Prisão a gente já falou e depois termina o edital com os sujeitos do processo, basicamente juiz, Ministério Público, acusado, defensor, assistentes e auxiliares da Justiça. Aqui dentro, já vou te adiantar uma coisa, se esse ponto especificamente cai, lembra lá, 252, 254, artigos que falam do impedimento e da suspeição. Importantíssimo, tem que dar uma olhada nisso aqui. Bacana? Então tá, 8 questões de direito penal, 8 questões de processo penal, o edital de processo, como eu disse em relação ao último concurso, então ele deu uma crescida, ficou um pouquinho mais complexo, mas nada que a gente não consiga fazer uma boa preparação. Bacana? Eu trouxe aqui para que a gente possa, aliás, já dar
uma iniciada nos nossos estudos, algumas questões da banca FUNCAB para que a gente possa já dar uma treinada em relação a alguns tópicos que estão nesse edital. Olha lá essa questão que interessante. Segundo os critérios de aplicação da lei penal no tempo. Lembra que eu te falei? Lei penal no tempo está dentro do edital lá de direito penal. No tema, aplicação da lei penal, né? Então a letra A diz assim para nós, ó. Se uma lei penal promover a abolição de um crime, a conduta descriminalizada passa a ser típica. Não, né? A abolir o crime se torna a conduta atípica. Olha a letra B. Lei penal posterior pode vir a alterar efeitos da condenação penal transitada em julgado. Sim, lembra que lei penal posterior, se ela for benéfica, ela não respeita a coisa julgada, portanto, então ela retroage, ela tem efeito para trás, desconstituindo alguns efeitos da condenação, como, por exemplo, o efeito da coisa julgada. C. A lei mais severa anterior tem efeitos ultrativos caso tipifique crime hediondo? Não, cuidado, lembra? Lei posterior benéfica retroage, o que significa dizer que uma lei anterior mais grave não tem efeitos ultrativos, tá bem? Cuidado. Letra D. A regra da irretroatividade da lei penal não comporta exceção em razão de sua relevância. Cuidado, moçada, cuidado. Lembra? Cuidado. Eu tenho a possibilidade, sim, da retroatividade da lei penal e tem exceção, sim, da retroatividade da lei penal, como, por exemplo, as leis excepcionais ou temporárias, tá bem? Lei excepcional ou temporária, ainda que ela seja uma lei que suspende crime, ela não retroage, tá bom? Então, cuidado com isso, lá no artigo 3º do Código Penal. E a letra E diz assim para nós, a lei penal segue a regra da retroatividade de seus efeitos em razão da relevância do interesse coletivo. Não, a retroatividade da lei penal só se a lei posterior ela for benéfica, ok? Cuidado com isso, questãozinha muito boa. Um outro ponto que eu acho que vale muito a pena a gente já deixar muito claro, desde já, moçada, presta atenção, que o tempo do crime para eu saber quando que uma lei é posterior ou não é o momento da conduta, ainda que outro seja o momento do resultado, tá bem? Cuidado com essa afirmação, porque ela é muito importante. Qual é o tempo do crime? O tempo da conduta, ainda que outro seja o tempo do resultado, ok? Então cuidado, questão boa. Segue com FUNCAB aqui, ó. Olha só, Eufrosina, experiente psicóloga e conhecedora profunda das técnicas de hipnose, propõe a sua amiga Ambrósia hipnotizá-la, sob o argumento de curá-la de um trauma de infância. Acreditando na cura, Ambrósia, ou Ambrosia, vai saber, aceita a terapia. Estando sob os efeitos da hipnose e das determinações de Eufrosina, Ambrósia entrega-lhe um colar de brilhantes, que já era cobiçado pela psicóloga há anos. Portanto, aqui se pergunta, qual foi o crime praticado então pela Eufrosina? Moçada, lembra aqui, né? Quando a gente fala do crime de roubo, o roubo ele pode ser próprio ou impróprio. Ok, caput parágrafo 1º. Lá no caput eu tenho a figura do próprio, no parágrafo 1º eu tenho a figura do impróprio. O que diferencia roubo próprio de roubo impróprio? O roubo próprio é aquele no qual, para que o agente tenha acesso à coisa, ele pratica violência. Ele pratica uma grave ameaça. Ou, preste atenção agora, ele reduz a vítima à incapacidade de oferecer resistência. Já no roubo impróprio, o sujeito teve acesso à coisa e, para garantir a posse daquilo que ele já subtraiu ou a sua própria impunidade, ele aplica a violência ou grave ameaça. Portanto, aqui nós estamos diante de uma forma de roubo próprio. Por quê? Porque é uma forma de roubo mediante o agente ter reduzido a vítima à incapacidade de oferecer resistência. Essa forma de roubo não existe na modalidade imprópria, só na modalidade própria. Portanto, nós estamos diante de um roubo próprio. Bacana? Cuidado com isso. Muita gente guarda a diferença entre furto e roubo dizendo: furto não tem violência grave ameaça, roubo tem. Não. Cuidado, eu também tenho roubo sem violência ou grave ameaça. Como, por exemplo, nessa hipótese. Veja aqui vocês que o agente criminoso, ele diminuiu a capacidade da vítima de oferecer resistência. Portanto, isso não é furto, isso é roubo, tá bom? Cuidado, portanto, gabarito para nós aqui, letra A, roubo próprio. Segue. Olha lá, outra questão, agora versando também sobre a parte geral do Código, mas agora do Instituto AOCP. De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa correta. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução, mas não os efeitos penais da sentença condenatória. Não, né? Lei posterior benéfica retroage e acaba com tudo. B.
A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, exceto se decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Não, cuidado, lei posterior benéfica não respeita a coisa julgada, já falamos sobre isso. C. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Perfeito! Aqui nós estamos trabalhando lá o tema direito penal no espaço. E aí lembra que o espaço, para efeito da aplicação da lei penal, é o território brasileiro, o nosso mar costeiro e nosso espaço aéreo. Mas, por ficção jurídica, há uma extensão do território nacional às embarcações públicas ou privadas a serviço do Brasil e também às aeronaves públicas ou privadas, mas a serviço do governo brasileiro. Portanto, cuidado, gente. Se um crime acontece dentro de uma embarcação dessas ou de uma aeronave dessas, o princípio é da territorialidade, aplica-se à lei brasileira, porque o crime foi praticado no Brasil, tá bem? Então, cuidado com isso, questãozinha muito boa. Eventualmente, vai saber, né, que um dia alguém pratique, sei lá, um crime de tráfico de drogas por meio de uma aeronave da Força Aérea Brasileira. Isso é um crime que a gente vai tutelar por extra ou por territorialidade? Sei lá, se um dia acontece algo muito inusitado como isso, me parece que aí teremos então o princípio da territorialidade, não da extraterritorialidade, ainda que o crime possa ter acontecido num país muito distante como a Espanha. Tá bem? Então cuidado com isso, guarda esse exemplo que talvez ele um dia possa acontecer. Bom, letra D, considera-se praticado o crime no momento em que o agente atinge o resultado pretendido, não o momento do crime, o momento da ação, ainda que outro seja o momento do resultado. Em nenhuma situação, a lei brasileira pode ser aplicada aos crimes praticados a bordo de aeronave ou embarcação estrangeira de propriedade privada. Não, quando a aeronave privada estiver a serviço do Brasil, quando a embarcação privada estiver a serviço do Brasil, temos aí também uma extensão do território nacional, ok? Portanto, gabarito dessa aqui, letra C, lembrando que a questão aqui mitigou entre as assertivas direito penal no tempo e direito penal no espaço. Bacana? Vamos finalizar? Última questão, agora também FUNCAB, voltando para a nossa banca, agora sobre processo penal, especificamente sobre o tema ação penal. Tema bom, né? Sobre a ação penal é correto afirmar que, vamos lá, a ação penal pública condicionada exige a satisfação da condição de procedibilidade no prazo de 8 meses, a contar da data em que o ofendido toma ciência da autoria do crime por ele sofrido. Bom, cuidado, né? A questão aqui está pressupondo já, a assertiva, que você sabe que a ação penal ela pode ser de natureza pública ou de natureza privada. E lembra que a ação penal de natureza pública ela pode se dar mediante representação, lembra disso? Ou não. Se ela depender de representação, a gente chama essa ação de pública condicionada à representação. E essa representação é o que a gente chama de condição de procedibilidade. Essa expressãozinha é boa, hein? Muitas bancas gostam de usar. A representação é uma condição de procedibilidade. Bom, e o que é representação? Representação é a vontade inequívoca da vítima ou do seu representante legal de querer que o Estado faça algo em relação ao fato criminoso do qual ela foi vítima. Ok? Manifestação inequívoca de vontade. Bom, o Código de Processo diz que para essa manifestação inequívoca de vontade, a vítima ou seu representante legal tem o prazo de 6 meses a contar do dia em que sabe quem é o autor da infração. Portanto, não são 8 meses, são 6 meses. Tá bem, gente? Lembra, se não exercer no prazo de 6 meses a representação, decadência. E também é o mesmo prazo para o exercício da queixa-crime. 6 meses. Professor, não exerceu a queixa, o que acontece? Também decadência. Decadência é a extinção da punibilidade daquele que não teve feito contra si a representação ou a queixa-crime. Tá bem? Então cuidado, cuidado, importante. Depois, letra B diz assim, ó, a ação privada personalíssima pode ser oferecida pelo ofendido ou, em caso de óbito, por seu representante legal. Cuidado! A ação penal pública pode ser dividida em incondicionada e condicionada. Bacana? Acabamos de falar. A ação penal privada pode também ser dividida, e na verdade agora em 3 espécies, que é a ação penal privada exclusivamente privada, a ação penal privada personalíssima, que é essa que está fazendo referência aqui à letra B da questão, e também a ação penal privada subsidiária da pública.
Ação penal privada exclusivamente privada é aquela que todo mundo conhece, ou seja, quando o Código Penal ou qualquer uma outra lei fizer a previsão expressa da necessidade de queixa-crime. Ou seja, é quando a vítima ou seu representante legal pode exercer a queixa. Já a personalíssima é mosca branca, quase não existe. No Código Penal mesmo a gente tem um crime só, ok? E é aquela na qual só a vítima, sem a possibilidade de representante legal, pode exercer. Portanto, então, a alternativa está errada. E a ação penal privada subsidiária da pública é aquela que a vítima ou seu representante legal faz quando o Ministério Público, titular da ação penal pública, não exerce a ação, ou na verdade não se manifesta sobre ela, né, no seu prazo legal. Tranquilo? Cuidado com isso, questão importante. Lá no 29 do teu Código de Processo. Aliás, a ação penal privada subsidiária, além de estar no Código de Processo no 29, também está lá no teu artigo 5º da Constituição como uma garantia fundamental. Bacana? Letra C. A ação privada subsidiária pressupõe inércia do Ministério Público ou manifestação do órgão pelo arquivamento do inquérito. Olha só, já respondi essa aqui para ti quando te expliquei o que era privada agora há pouco. Privada, aliás, subsidiária, né? Olha aqui, gurizada, só cabe ação penal privada subsidiária se não há manifestação. Se há manifestação no sentido do arquivamento, veja, isso é o exercício da independência funcional do Ministério Público. Portanto, não cabe ação penal privada subsidiária, tá bem? Cuidado com isso, isso é uma baita pegadinha de prova, isso cai demais, olha aqui a banca. É a tua banca, então fique esperto, ok? Ação penal privada subsidiária é a vítima ou seu representante legal que exerce queixa no lugar de ação penal pública, mas só cabe quando o Ministério Público não se manifesta no prazo legal. Se ele se manifesta, mas pede arquivamento, ele se manifestou, é o exercício da sua independência funcional, portanto, não se fala em ação penal privada subsidiária. Tá bem? Cuidado, questão boa. Letra D. Quando a lei não especifica, né? Aqui botaram um acento errado ali. O tipo de ação penal atinente a determinado crime, esta é pública incondicionada. Perfeito. Quando a lei não diz nada, segue a regra. E a regra é que a ação seja pública incondicionada, tá? Letra E. A ação privada é oferecida através de notícia-crime. Não, né? Notícia-crime nada mais é do que aquela informação à autoridade policial sobre a ocorrência de um crime, tá? A ação penal privada, a gente já falou sobre isso nas outras assertivas, é exercida por um documento chamado queixa-crime, tá bom? Cuidado, questãozinha bem genérica aqui, a letra E, só para tentar te confundir nos padrões básicos do tema ação penal. Bacaninha? Então aqui, ó, letra D para nós, questão não é difícil, ela não é difícil, mas ela envolve vários pontos aí do tema ação penal, bem uma questãozinha que exemplifica o tema noções gerais de processo penal, especificamente na ação penal, tá? Então você que está se preparando para a prova de soldado da PM aqui de Santa Catarina, lembra, noções de direito penal, noções de processo penal, continua acompanhando o nosso canal para ter algumas outras dicas e precisando, conte comigo, conte conosco, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Tchau.